Olá, minha gente linda! Voltamos e hoje nós estamos aqui, né, no 15º dia e nós vamos falar um pouquinho sobre pensamentos. Hoje a lição ela diz o seguinte: os meus pensamentos são imagens que eu mesmo fiz. Então, olha só, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho como que acontecem os pensamentos, né, para que você entenda que quando a gente fala a questão de vigiar, de tomar cuidado, a gente faz a nossa parte, mas existem muitas outras coisas que estão subconscientes e que a gente precisa, né, saber que é por isso que acontece também. Então vamos lá. Como acontece um pensamento, tá? Então, quando existe um estímulo vindo do lado de fora, ou seja, através dos 5 sentidos, seja ele um cheiro, um som, um sabor, ah, alguma coisa que você sente, uma imagem, uma palavra, alguma coisa que venha da televisão, e qualquer coisa, seja ela, todas que porventura entraram pelos 5 sentidos, alguma coisa que você ouviu, que você cheirou, que você provou, que você tocou, né, e que você sentiu, e aí esse estímulo ele vem. Quando ele vem, ele chega na parte límbica do cérebro, num lugar chamado amígdala. Chegando lá, ela começa a procurar referências, né? Ou seja, ela vai como se fosse um catálogo e começa a procurar neste catálogo referências para aquele estímulo, né? E esses estímulos, então, que são dados, né, muitas vezes inconsciente, porque você não pode impedir, por exemplo, o seu olfato de sentir o cheiro da, deixa eu ver, da broa da vovó, e de repente esse cheiro entrou e você agora, né, entrou direto para a parte central ali do sistema límbico, então agora está começando, né, a sua amígdala está catalogando, procurando da onde que eu conheço esse cheiro, e de repente ela agora te levou, te remeteu aquela broa que a vovó fazia todos os dias de tarde, quando você ia visitá-la, e agora, porque esse pensamento vem com ele uma imagem, vem com ele um filme, e este filme, ao desenvolver na sua mente, ele provoca sentimentos. Então, esses sentimentos, eles têm, né, a raiz, então, neste pensamento que foi desenvolvido. Por isso, muitas vezes, a gente está muito bem, está alegre, está em determinado lugar e recebe um gatilho, né? Ou seja, um estímulo. E esse estímulo é como se estivesse apertando um botãozinho dentro de você que vai te levar a remeter a todas essas coisas, o que vai trazer, né, para você esse filme, essas imagens, e com isso você então será levado a sentir, tá? Então, para ficar bem claro, acho que até por isso que eu gosto tanto de aromaterapia, e eu fiz um curso de aromaterapia, o que me apaixonou, porque exatamente o olfato é um dos que mais rapidamente chegam, né, à tua memória e te trazem todos esses sentimentos, etc. e tal. Mas voltando aqui no nosso assunto, então você começa a sentir, né? E se vamos contar assim, no seu catálogo, na sua caixa de memória, tem simplesmente referências ruins, é óbvio que você vai sentir coisas ruins, se você vai ter histórias e imagens e filmes associados a esse sentimento ruim. A esse estímulo, né, essa referência ruim, se você tem muitas experiências boas, prazerosas e etc e tal, você vai também chegar a esses sentimentos, né, mais prazerosos, mais alegres e etc. Mas aí, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: então ela vem, né, de toda essa bagagem. Por isso, desde o início, desde a primeira lição, nós estamos procurando desmistificar, descaracterizar,
ressignificar toda essa bagagem. Porque se você não fizer isso, como os pensamentos você não pode impedi-los de vir, né? Meu avô gostava muito de dizer que a gente não pode impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho. Então é bem isso mesmo, você não pode impedir que ele venha, porque ele vem de estímulos externos, mas você pode impedir sim que ele faça um ninho quando você para de ficar, né, entrando nele e engrandecendo ele, porque ele é simplesmente o resultado, né, daquilo que você tem na sua caixa de memória, tá? No seu subconsciente guardado aí. Então, vamos lá, como a gente pode, então, impedir, né, que esse pensamento, então, que agora veio por um estímulo, né, e que criou imagens referentes ao passado, como nós podemos fazer com que ele não cresça, né, não crie um ninho na nossa cabeça? Bom, existem várias técnicas, né, várias técnicas, e hoje eu vou falar de uma só delas, e no desenvolver de tudo isso a gente vai mencionando outras. Mas hoje eu gostaria de falar da técnica que aqui nos Estados Unidos a gente usa bastante, chamada stop. Tipo, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o pensamento, então, ele vai vir. E você não pode resisti-lo, porque o seu cérebro, ele não sabe a diferença do sim para o não. Um exemplo, se eu falar com você agora, e eu falo muito isso para os meus clientes, porque eles não entendem, né, o que a gente quer dizer quando a gente diz isso. Por exemplo, se eu te disser não pensa num papagaio, o que aconteceu? A imagem do papagaio veio imediatamente na sua mente. Porque quando eu falei papagaio, veio papagaio. Não foi não vou pensar. Porque vem simplesmente nosso subconsciente, os nossos sentimentos, eles vêm em imagens. Então não adianta eu falar não pensa no papagaio. A partir do momento que eu disse papagaio, o papagaio veio. Então, a primeira coisa é entender que não adianta eu resistir e falar não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, que você vai continuar pensando. O que você tem que fazer é aprender a substituir o pensamento, tá? E como eu disse, são várias técnicas de racionalização do pensamento, de perguntas que fazemos para ver a origem dele, mas hoje nós vamos ficar com a stop, ok? Então, a primeira coisa é perceber o que você está pensando. Né? Muitas vezes nós pensamos e não temos nem ideia do que está passando na nossa cabeça. Então, a primeira coisa, se você quer ser uma pessoa que não é dominado por esses pensamentos que remetem ao passado, a histórias passadas, e não viva reeditando em círculos, a primeira coisa é stop. Ok? Então, você vai parar. Para e pensa. O que eu estou pensando? Você para naquele minuto e começa a analisar. Peraí, eu estou pensando isso aqui. Alguma coisa foi. Vamos parar. Tá? Então, o S, no caso aí da palavra, vai ser para. Stop. Para. Parei. Vou parar, vou pensar, vou analisar. Né? Vou colocar a minha mente agora no papel, se for preciso. Eu vou botar a minha mente para ser questionada. Segunda parte dela, da palavra, é o T, né? Que é take a deep breath. Ou seja, respira. Respira fundo. Se conecte com a tua respiração. A respiração é muito importante para você voltar ao tempo presente. A falta de oxigenação cerebral faz com que aumente, né, as batidas cardíacas, as palpitações, e com isso você vai ter uma ansiedade ainda mais assoberbada. Então, respira. Calma. Conecte-se com a sua respiração. Take a deep breath. Respira, acalma, né? Normalmente o ideal é que você respire de 4, então puxa 4, solta 4 e volte-se para essa respiração. Depois disso, você vai observe, tá? Observa o que aconteceu. Observa e se pergunta,
Isso é verdade? Isso é verdade? Como eu posso ter certeza que isso é verdade? Observa, observa as respostas que vão vir. Observa ao seu redor. Observa onde você está. Observa as coisas que estão acontecendo naquele momento presente. Se você está sentado numa cadeira, coloque a mão na cadeira. Observe o tecido, o material da cadeira. Observa as pessoas que estão ao seu redor. Observe aqueles que estão andando. Observe aqueles que estão passando. Observe. Te traga de volta para o hoje, para o agora, né? Para esse momento. Eu costumo dizer que quando a pessoa está muito ansiosa, vamos supor que ela está esperando, né? Ali o dentista, eu falo dentista porque eu não gosto muito de dentista, né? Então, comece a observar, observe os quadros, observe o que está acontecendo no escritório, observe as quinas das paredes, conta quantas coisas tem, observe, tire um tempo para observar. Nessa observação, você está abrindo espaço para realmente emergir a resposta de: isso é real? Será que isso é real? Será que eu posso ter certeza que isso é real e que isso não é uma historinha que a minha mente está me contando? Depois disso, você praise yourself, ou seja, celebre porque você conseguiu parar, impedir aquele pensamento de criar um ninho na sua mente, né? Se recompense por isso, né? Se você gosta de tomar um sorvete, toma um sorvete. Se você gosta de ligar para um amigo, uma amiga, isso vai te fazer feliz, faça. Se recompense porque você conseguiu parar aquele pensamento. Depois disso, você entenda que a mente, ela simplesmente está agindo ou está reagindo àquilo que ela tem, né? Que é a bagagem que ela tem. Então, volte-se para o presente, porque lembra que essas imagens, que essa história que você está contando para você, baseado neste pensamento, ele é referente a alguma coisa que você já experimentou, que você já viveu, que você já fez, né? Então, ele se remete ao passado. Então, traga você de novo para o presente, porque isso é muito importante. Voltando aqui só para saber se eu tenho mais alguma coisa. Importante também nessa lição entender é que todas as vezes que eu estou me sentindo mal com algum pensamento que realmente veio e está me perturbando, é porque eu estou brigando com o que é no momento presente, né? Então, o que me leva a criar certas histórias que muitas vezes me machucam é porque eu criei uma história para mim mesmo que está diferente do que eu estou presenciando neste momento e por causa disso eu estou passando por sentimentos de confusão, de perda, de falta, né, e etc. Então, lembra que o que é o melhor presente que você pode ter e não o que deveria ser. Muitas vezes nós queremos que as nossas histórias se tornem reais, só que na verdade nós não sabemos o que é melhor para nós, porque nós criamos essa história baseada no nosso passado, baseado naquilo que nós achamos que sabemos, quando na verdade quando nós abrimos o espaço para viver o presente, ser feliz pelo que é, nós conseguimos transcender esses pensamentos que são criados pelos nossos medos, pelas nossas histórias passadas, e quando nós fazemos isso, nós abrimos como se fosse uma brecha, né? Nós abrimos ali uma vala para que a luz da verdade, para que a luz do que verdadeiramente é, ilumine a escuridão do porão da nossa alma. Então, que você se permita, no dia de hoje, olhar para os seus pensamentos, parar ele, observar da onde, né, que ele está vindo e qual é a história que você criou para que você se sentisse daquela forma. Né? Qual é a história que você tem criado
para te fazer sentir daquela forma. E se pergunte como a minha vida seria se eu não pensasse assim. Como eu viveria, o que eu sentiria se eu não pensasse assim. E que você realmente consiga, né, transcender esses pensamentos. Isso é um hábito para a vida toda, né, porque sempre, como eu disse, são estímulos externos, sempre nós vamos nos deparar com esses pensamentos, mas o mais importante é que você entenda, né, que é muito importante que você faça alguma coisa a respeito. Você não pode impedi-lo, você não pode impedir o pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode sim impedi-lo de fazer um ninho. E é esse o teu desafio para hoje, para que você aprenda a impedir esses pensamentos de fazer ninho na sua cabeça e mudar o seu sentimento e destruir a sua alegria e a sua paz. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua confiança e nos vemos no nosso próximo vídeo.